E agora vamos falar do Atlético, né? O Atlético que... Podemos encerrar agora já? O Atlético que enfrentou o Botafogo em Buenos Aires. E aí, primeiro, antes de entrar na partida em si, né? Muito massa a mobilização das duas torcidas. Monumental lotado. Legal, foi mesmo. Quase 70 mil pessoas. Um mar alvinegro, né? Os dois mesmo, times, né? De torcedores mesmo. mesmo. Foi muito legal. As previsões, né, iniciais eram... Pô, vamos tirar do Monumental, não vai encher. Vai dar 40 mil pessoas no máximo e tal. As duas torcidas deram um show, fizeram festa. Mesmo com problemas de caravana, né? Tanto do Rio, né? Saindo do Rio quanto de Minas. Falaram que a estrada ali, quando chegaram na Argentina, foram muito maltratados pela polícia. A polícia parando de 10 em 10 segundos. Impedindo mesmo que eles chegassem. Isso, inclusive, é um padrão que acontece com times brasileiros que vão pra Argentina. Né? Muito maltratado. Todos e aqui eles são muito tapete. Todos Eu eles acho são muito que foi legal maltratados. o espetáculo lá, mas a Conmebol deveria rever. Não dá pra gente copiar o padrão europeu. Não, o jogo América único Latina é um lixo, completamente diferente. A nossa É. realidade aqui, logística, de deslocamento, não só das condições de deslocamento, mas do preço que se pratica também para chegar. Sim. É uma realidade completamente diferente da Europa. Então não dá para manter. Acho que são dois times brasileiros. Poxa, a mesma coisa se aplicaria para os times argentinos. Uma final entre argentinos no Maracanã não faz o menor sentido, né? Ou no Mineirão, ou em São Paulo. Essas coisas têm que ter um pouco mais de bom senso para poder fazer um espetáculo para o nosso pro continente. torcedor mesmo, pra gente isso aqui. Eles não torcedor, fazem isso claro, aqui pra gente, parece, claro. né? E assim, se a gente pega, por exemplo, translado, eu olhei muito pra ir, inclusive. Cara, você achava ali preço mínimo, 4 mil, só pra ir e voltar. E aí você vai na Argentina, né? A gente tá acostumado com preços mais em conta lá. Relatos de todo mundo que tava lá. Pô, você vai comer um café com pão, você gasta R$40, sabe? Assim, coisas básicas muito caras mesmo. Então... foi ali quem podia ir mesmo, porque o trem foi... É aquela coisa, né, assim, do ponto de vista de produto, de entretenimento, eu não tenho a menor dúvida que desde que tem a final única de 2019 pra cá, com certeza a Libertadores ela tá sendo muito mais bem vendida pra fora. Ancelotti viu esse jogo, inclusive. Então, né? porque é um jogo que agora passa no final de semana, num horário nobre e tudo mais. Só esse jogo. Só esse jogo. Então, assim, com certeza ele é muito mais bem vendido pro resto do mundo. Que, de fato, assim... Só quem realmente é muito apaixonado por futebol, tipo assim... Europeu, gente, os caras não assistiam o final de Libertadores. Muito provavelmente não assistia. Que passava... O jogo era quarta à noite aqui. Madrugada lá, os caras não estavam acompanhando isso, entendeu? Só aquele cara que um jornalista europeu que gosta de acompanhar o futebol, que foi lá pra ver. Então, com certeza, como um produto, um entretenimento, é muito mais bem vendido. Só que, realmente, essa questão, em termos de logística, é um continente pobre, é muito difícil de você... Isso porque foi em Buenos Aires, né? Isso porque foi em Buenos Aires. A gente teve... eu acho que até agora... O do Flamengo com o River foi... No Equador, teve Equador. Não, foi em Lima. Ali foi lotado. Lima. Ali foi lotado porque... o estádio era muito grande e tal. Aqui não teve o público que o estádio estava vazio, entre aspas. Foi o 2022. Foi o Flamengo e Furacão em Guayaquil. Guayaquil. Ali teve vários espaços vazios. Ali pegou... As outras estavam tudo sempre cheias porque... Eram torcidas muito grandes. Com todo respeito ao tal. Atlético Paranaense, né? Mas assim... as outras finais foram só times muito maiores, né? Então teve Palmeiras e Flamengo, teve Flu e Boca... River e Flamengo. River e Flamengo. Então, assim, clubes muito maiores, né? Então, realmente, essa questão do deslocamento pesa muito, é muito difícil. É um continente pobre, é um continente que a logística é complicada mesmo. E você acaba... Inclusive a segurança, né? Você segurança, pega caravanas aí viajando 3 mil quilômetros pra Argentina. Pega busão, pega ônibus, pega avião. Aí você pega um ônibus de uma torcida do Botafogo que encontra com uma do Atlético. Encontraram. Aí assim, a gente... Por sorte, ninguém tava... Acho que tava todo mundo querendo chegar logo. Eles encontraram e mesmo assim se tocaram o barco. Então, realmente, tem esse aspecto. Eu acho que, enquanto jogo, o entretenimento é legal, só que... E os jogos, assim, as finais únicas têm sido interessantes. São mais emocionantes, né, querendo ou não. Os jogos têm sido interessantes, né? A gente tem um histórico de boas finais únicas, assim. Uma ou outra, assim, que não foi tão legal, mas a maioria foram bons jogos. Mas, realmente, eu concordo. Essa questão do deslocamento, ela é muito ruim mesmo.
A gente não tem essa facilidade de ir para um país igual tem na Europa, isso é fato. Você pode deixar o local em aberto até chegar à final, e na final você, né, escolhe qual o melhor local para você fazer de acordo com os dois times, né? Que privilegia a torcida dos dois times, que seja neutro para os dois times. Pode ser a final única, não tem problema aí nenhum. A gente tem sempre aquela discussão, né, em relação a... como era antigamente que tinha ida e volta, o time que decidia em casa, ele predominantemente ganharia o jogo, né? É claro que já tivemos histórias contrárias, mas no geral, quem decidiu em casa foi campeão. Então você tem essa coisa, pô, é justo, não é? É difícil, né? Você pesar a justiça no futebol. Só que quem faz o futebol acontecer, que é o torcedor, por exemplo, você desprivilegia quem foi a campanha inteira. Eu, por exemplo, todo mundo sabe, sou cruzeirense, eu fui na campanha inteira do Cruzeiro da Sul-Americana, eu não fui na final, porque não tive condição. Fui em todos os jogos em casa. Quando chegou na hora da decisão, falou assim, você tem X reais pra ir lá para o Paraguai? Não tinha. Não viu o Cruzeiro, entendeu? E isso deve ter acontecido com inúmeros atleticanos que viram a campanha inteira da Libertadores e não puderam ir. Por N questões. Foram trabalhar, não tem dinheiro. Apesar de que o futebol já está muito caro também, né? Sim. Afinal, se fosse ir de volta cada um no seu estado, seria caríssimo também, né? Mas, pelo menos, assim, o torcedor teria o gasto apenas com o ingresso, né? Ele não teria esse gasto. Teria um gasto... R$1.000 no ingresso, que é caríssimo, mas você não gastaria 5, 6 mil reais para ir para outro país. De translado, né? Porque deve ter ficado... O custo do ingresso também. Seria elitizado da mesma forma, como elitizado. O futebol ele já está elitizado já há um bom tempo, mas, enfim, poderiam ter medidas para agregar todo mundo. Eu acho que a Libertadores até é um campeonato justo, porque você privilegia quem faz a melhor campanha. Então sempre, né, você decide em casa, na fase de mata-mata, aquele time que fez a melhor campanha, o que faz com que os jogos da primeira fase sejam melhores. Os times se empenhem para ganhar, se empenhem mesmo classificados, né? Façam os jogos valer para ter esse benefício lá. Eu acho que seria justo que o time que fez a melhor campanha decidisse em casa. Ele lutou por aquilo, não é um sorteio, não é nada. Então aquilo tá na regra, né? Mas insistem nesse modelo. E não vai ter volta, né? Não vai. É pouco provável que a gente mude alguma coisa com a nossa... O Rafael Leite falou que vai ser maneiro. O que vai ser maneiro ver o Diniz gritando com os jogadores durante 90 minutos. Falando sobre o clássico mineiro, né? Não, acho que ele tá falando de amanhã. É verdade, é verdade. Amanhã vai escutar ele o tempo inteiro. Aquele clima pandemia, né? É agora que a gente vai escutar ele falando que o Matheus Pereira é um perninha mascarado. É agora que a gente vai escutar. Jogos com o Diniz, Rogério Ceni eram sempre muito bons de ver, né? O Rogério Ceni é osso também. Putz, grila. Reinaldo tá falando, boa noite a todos. Amanhã 3-1 pro Cruzeiro, deixou aí o resultado dele. Falando, tô apostando um sanduíche com refri, hein? Reinaldo, te dá um conselho. Sanduíche, pão dormido, uma fatia de mortadela, já queimada, já de velha, né? E o sanduíche pode ser uma coca sem gás. Não aposta mais do que isso, não, que você vai perder. Nossa. Tiagão falando, chegou a hora que eu mais esperei desde sábado. E o Abra tá confirmando aqui, realmente, falando que lá é um absurdo de caro, mas a cidade é foda. Não, Buenos Aires é foda. Buenos Aires é linda, é uma cidade muito bonita mesmo. E agora, então, eu tentei adiar o máximo possível, né? Mas vamos falar aí sobre... falar com vocês, né? Então... Vamos falar agora sobre a partida em si, né? O Atlético enfrenta o Botafogo lá em Buenos Aires, final da Libertadores. É o que eu falei, aquele clima maravilhoso com pontuações que a gente falou. Pô, Botafogo é ligeiramente... melhor, é um time que tá mais encaixado, que tá numa fase muito melhor, que enfrenta um Atlético que vem de 10 jogos sem ganhar, só que de repente todo o cenário em 30 segundos muda, né? O Gregori acaba acertando um pisão, um chute na cabeça do Vera, e aí o Atlético simplesmente tem 90 minutos com um a mais, né? Eu acho que isso dificilmente a gente vai ver de novo em um jogo assim... Em uma final, Uma final, um jogo tão especial, tão grande como foi esse jogo. E aí eu acho que acende muito a esperança, né, de torcedores do Atlético que estavam um pouco desconfiados com o jogo, né? Obviamente, eu também tinha essa ideia, já sabia que o Botafogo era um time melhor, que era favorito para a partida, mas com essa expulsão, cara, é impressionante como muda todo o cenário, né? Teoricamente mudaria, né?
Mas de um lado... muda, né? Mudou a gente tem um Atlético com a posse de bola, um Botafogo com a linha de 5, um time um pouco mais bem mais resguardado. Mas aí a gente também conta com questões de ousadia, né? De um lado, o Arthur Jorge, muito ousado, perde um volante, né? Que é o Gregory. E não faz nada. E não faz nada. Mantém o time com um volante, né? Com um meio-campo ali, que seria o Marlon Freitas. Recua o Luiz Henrique, que é o que tem mais força física, né? Deixa o Luiz Henrique um pouco mais recuado, mas mantém ali o quarteto que é o pilar do time, né? Deixando o Luiz Henrique, Savarino... Quarteto de ataque, né? Almada, Savarino e Igor Jesus. E o Igor Jesus. Sim. E o Atlético, por outro lado, segura ainda continua com 3 zagueiros, sendo que era um time que estava explorando muito o lado direito. O Atlético sempre acionava o Scarpa, e o Scarpa não tinha ninguém ultrapassando nele pelas costas para ir para a linha de fundo, né? O Lianco não faz esse movimento. Não faz esse movimento e, enfim, não tem essa qualidade, né? E aí é o primeiro ponto que o Atlético já peca, né? No primeiro tempo tem a oportunidade de pressionar o Botafogo, de tentar conseguir um primeiro gol para mudar de vez, né? Todo o direcionamento da partida, mas não. O Milito, ele prefere ainda assim se resguardar, mesmo falando que não, vai ser um jogo que o Atlético vai ser mais equilibrado, a gente vai atacar, vai defender. Eu acho que se o Botafogo tivesse com 11, o Atlético não passaria do meio campo. De verdade mesmo, não passaria do meio campo. Mas, tendo essa oportunidade, o Milito acaba não fazendo. E aí, o futebol é muito cruel, né? O Botafogo... Cruel não, né? É justo também, porque o Botafogo é um baita de um time, mereceu chegar lá. E ainda no primeiro tempo... faz um gol no bate-rebate, a bola sobe pro Luiz Henrique, que tem muita estrela, esse menino tem muita estrela mesmo. Faz o primeiro gol. Joga muito. E no segundo gol, um erro individual, né? São 2 erros individuais, né? O gol do Luiz Henrique, o primeiro, o Lianco, ele das costas pro Luiz Henrique no momento do cruzamento, aí a bola acaba sobrando pra ele depois do bate-rebate. E aí no segundo, o Arana espera o Everson sair, o Everson demora deixa que eu deixo. Luiz Henrique, muito rápido, muito inteligente, foi lá, deu um tapa na bola e sofre o pênalti. E aí, a partir desse 2-0, o Galo teria que se expor mesmo, faz ainda um gol, tem outras chances, mas o título fica com o Botafogo, o título merecido. O Botafogo eliminou campeões absurdos, né, da Libertadores. É um time muito bem montado, é um time que brigou muito, e eu acho que é um 3-1 merecido, apesar das ressalvas que a gente ainda vai fazer aqui durante a nossa conversa. Botafogo, com o título, ele só no mata-mata ele derrubou 12 títulos de Libertadores. São 3 do Palmeiras, 3 do São Paulo, 5 do Penharol e 1 do Atlético. É muita coisa, né? É muita coisa. Então derrubou. E só fora de casa, né? Uma campanha realmente muito Tirou forte. O Palmeiras no Allianz, o São Paulo no Morumbi, o Penharol no Uruguai. É verdade, porque o Botafogo veio da pré, né? Então ele não teria vantagem contra nenhum. E a classificação dele na fase de grupo também foi meio caótica, né? Foi. Tava pra ser eliminado. Começou perdendo os primeiros jogos e tal. Então, assim, é um título, assim, falando primeiro sobre a representatividade do título, né? É épico, assim, é uma das maiores finais que eu já assisti de Libertadores, assim. Acho que a final única faz um pouco isso também, né? Porque você não tem um outro jogo pra ter aquela... que eu poderia ter um segundo jogo que seria ruim, né? Aquela coisa, né? Que a gente já viu em várias finais de Libertadores. Mas é uma finalzaça, principalmente por causa do roteiro, de ter um jogador expulso com 30 segundos. Todo o simbolismo, né? Quem faz o primeiro gol e quem arranca o pênalti é o camisa 7, que é uma camisa histórica do Botafogo. E aí, o segundo gol, quem faz é um cara, o Alex Telles, que é a camisa 13, que é muito marcado por causa do Zagallo, aquela coisa. E encerra com o Júnior Santos, que foi quem começou a campanha, né? Ele que classificou o Botafogo na pré-Libertadores, foi o artilheiro da Libertadores. Se machucou, ficou um tempão fora, volta na final pra fazer o gol que fecha o jogo. Igor Santos não fez base. O Júnior Santos, ele não fez base. Começou a carreira vamos dar um crédito aqui pro Fábio Matias e pro Lucas Batista. Sim, a gente que fazem parte desse título. Claro, eles começaram lá atrás esse projeto, né? Começaram essa Gol campanha do lá. Corinthians. Né? Gol do Corinthians? Imaginei. Pô, cedo, em 20 minutos de jogo. Mas o simbolismo muito bonito também, né? De fechar com o gol do Júnior Santos, com toda a história de vida dele, né? De ter se profissionalizado tarde e tudo mais, não ter feito base. Então, assim, justíssimo. O torcedor do Botafogo fez uma festa fantástica. Era o último grande, digamos assim, que faltava ter essa conquista, né? E merecidíssimo. Agora, tudo aquilo que a gente falou em relação a que a gente viu em termos de ousadia pro Arthur Jorge, faltou pro Milito, né? Realmente, assim... O Lucão tá aqui com a gente, rapidão, desculpa, só interromper. Não, lógico.
Ah, tá aí, ó. Boa. Valeu, Lucão. Boa, Um abraço. Tamo junto. Um abraço. Sucesso Juventude, né? Fazendo Isso. baita campanha. Isso Aí vai lá, Davizinho. Mas... Já tá na Série A do ano que vem. É isso. Eu acho que mais um empate ou uma vitória sela. Com certeza. Também é a pontuação do Atlético, eu acho. Mas eu acho que estão fazendo um bom trabalho lá. Sucesso aí no Juventude. É isso. Mas é isso, o Arthur Jorge foi muito corajoso, de fato, né? Perde um volante, o pitbull do time, né? Porque o Gregor é o volante que fica um pouco mais, né? O Marlon Freitas tem um pouco mais de saída. E muito interessante como é que ele confia muito no trabalho que ele vem desempenhando mesmo, confia nos jogadores. E dá pra ver com tranquilidade que ele já imaginou um cenário como esse acontecendo, né? Como o meu time se comportaria se tivesse um jogador a menos. Sim, eu acho que isso é um mérito de um treinador que tem muito repertório e que pensa em todas as situações. Eventualmente, se a gente perder um jogador, como é que a gente vai se comportar? Aí, é claro, tudo depende qual jogador seria o expulso, né? Se é o expulso o Igor Jesus, por exemplo, né? Muda a configuração de como é que você monta o time também. Mas ele perdeu logo o seu pitbull, cabeça de área, não mudou ninguém, viu como é que o time reagiu e reagiu bem, né? O Marlon Freitas vem pra zaga, faz uma linha de 5, o time fica muito bem postado ali atrás. E ainda assim não ficou naquela retranca, né? Conseguia ainda dar uma pressionada na saída de bola do Atlético, incomodar um pouquinho ali. E em contrapartida faltou ousadia, de fato, do Milito, né? De ter, identificado, saiu um pouco mais pro jogo, poderia ter tirado um dos zagueiros, botado o Saravia na lateral, puxa o Scarpa pro meio pra criar um pouco mais de volume no meio, o Scarpa tem um pouco mais de liberdade pra criar a jogada. O Scarpa é um cara que tem que ter liberdade um pouco pra jogar também. E poderia ter colocado talvez o Vargas um pouco antes, porque ele entra bem, né? Não só pelo gol, mas entra bem. Poderia ter colocado o Vargas com o Daverson pra dar uma espetada na zaga, assim, empurrar a zaga do Botafogo pra trás. O Atlético ficou muito naquela de, assim, de ter a bola, mas sem ter muita... Zero objetividade, sem objetividade. Pareceu meio que... Eu até vi o Vitor Sérgio lá da TNT Sports, ele fez um vídeo falando sobre a final, especificamente sobre o Hulk, que parecia ser um exército de um homem só mesmo, assim. O Hulk pegando a bola e tentando decidir mesmo. Principalmente no segundo tempo, que o Hulk começa a ficar um pouco mais jogando aberto pela direita ali, várias vezes, cortando pra dentro, tentando fazer uma jogada individual, chutando e tal, finalizando. E o Atlético sem aparecer, Arana muito, muito, muito apagado, Paulinho muito apagado, e depois a gente foi descobrir essa semana que o Paulinho já vem jogando lesionado já há um bom tempo, que vai fazer, inclusive, cirurgia, vinha jogando sacrifício. Bernat entra, aquela coisa, não consegue dar dinâmica. O Vargas entra até relativamente bem, faz o gol, mas perde chances claras também, que poderia mudar o jogo. Então, assim, o Atlético não conseguiu incomodar quase nada o Botafogo, assim. Se você for pegar pra ver a tônica do segundo tempo, o Atlético em cima, mas 2-0 contra com a mais, você não tinha o que fazer, o Atlético era o mínimo, né? Tinha que ir pro desespero mesmo. Chegou um momento que fosse, já estamos perdendo, perder de 3, de 4, tudo bem, seria mais vexame, mas tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, você não tem o que fazer, você tá com a mais, mas sem ousadia, sem estratégia, muito mal taticamente. E um outro ponto positivo que eu acho desse time do Botafogo é psicologicamente incrível mesmo. Eu tinha comentado aqui como é que a vitória contra o Palmeiras fortaleceu o time. Com 30 segundos de jogo a gente imaginou, putz, cara, é aquilo de novo, sempre rola com o Botafogo, né? Perdeu um jogador, o time vai se abalar. Não se abalou, tava lá, forte psicologicamente, todo mundo correndo um pelo outro, dando aquele sangue. Se tinha um jeito dos caras dar a resposta dessa questão, dessa falazada de psicológica, né? Esse jogo eu acho que acabou com tudo, né? E o único jogador que tinha do ano passado era o Marlon Freitas, né? Do time titular, né? E capitão, levantou a taça, outra coisa muito simbólica também. Então, assim, é merecidíssimo o título, mas tem que ser criticado, assim. Acho que se fosse pra ter um responsável negativamente do Atlético, é o Milito. Acho que agora que a gente vê esse final de temporada e que o Atlético perdeu as suas 2 finais, como é que o trabalho do Milito não é bom, né? Porque se ganha algum dos títulos ou os 2 títulos, eu acho que dá aquela passada de pano. Mas a gente já vem vendo já de alguns meses que o Atlético não joga bem. Não vem jogando bem. Fez umas partidas épicas lá contra Fluminense e River Plate, beleza. Isso aí, quando joga bem tem que ser falado. Mas o Atlético vem jogando mal já há muitos meses. E isso é um grande exemplo do que foi o trabalho do Milito essa temporada. Um trabalho abaixo do que se esperava. Começou muito bem, mas terminou muito mal.
eu falar rapidinho 2 coisas só. Fica à vontade. Primeira coisa, mais, se quiser. primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Nós estamos com o Spotify, né? O Esportes Clube 3 está no Spotify, então agora o pessoal tá aqui um pouco mais... entrando ainda mais agora no nosso vídeo. Descrição? Então, nosso link tá na descrição. Então, se você quiser dar um apoio para o Esportes Clube 3, o link tá fixado, eu tô até vendo aqui no nosso chat, é só clicar. E aí, lá é seguir? Como é que chama? Você sabe? É seguir mesmo? Só seguir a página. Siga a gente lá também no Spotify, dá aquela moral. Lá vocês conseguem ver também, né? Tem um vídeo, mas também tem a opção só de áudio, vocês que sabem. Queria também pedir para todo mundo aí deixar o like e compartilhar com o pessoal para vir falar dessa derrota aí do Atlético. E da última passada aqui no chat com o Rafael Leite falando porque o Milita odeia o Scarpa. Toda vez escala ele de um jeito bizarro, muito estranho. E o Lucas Batista falando, obrigado meus amigos, sempre acompanhando aqui na concentração e ouvindo, obrigado Lucão. E meu pai falando, Vargas nunca foi jogador de decisões, perde gol demais, semifinal de 21 contra o Palmeiras, a culpa também foi dele. E além disso, 22, se a gente... 22 é pra lembrar que quando o Palmeiras lá no Allianz, ele entra e é expulso. É expulso bizarramente, né? Ah, não, esse é o jogo que o Palmeiras joga com 2 a menos. Com 2 a menos, E depois o Cuca vem na coletiva falar uma barbaridade, né? Tipo assim, que é mais difícil você jogar com 2 a menos. Tipo assim, com 2 a mais, desculpa. Mexidinha? Ó, problemas técnicos. Isso aí, isso é... Oi, som. Isso é ao vivo, hein? Mas tá Quer vazando? Que troca aqui? Quer que troca o cabo? Mas tá vazando pra galera? Tá, né? Probleminhas técnicos, pessoal. Vamos resolver isso aqui o mais breve possível. Não. Ô, Marcão, eu tenho certeza que tem muita gente no nosso chat querendo ver você falar. Sério? Só de sacanagem. Sério? Ah. Bom demais. Então vamos falar aqui sobre Botafogo. Você colocou pra monitorar? Oi, Rafael. Fala aí, rapidão. Galera, parece que tivemos um probleminha aqui com o microfone do Rafa. Aí vamos tentar solucionar aqui rapidão. Tá dando pra ouvir o Marcão mesmo. Troca aí, Rafa. Troca aí. Pega o outro microfone, Enzo. Pega o outro microfone. Não. Pega o outro, liga no outro cabo. Pedimos a paciência de todos. Nesse momento que o nosso Põe nesse público microfone tem o aqui, prazer de ver o Enzo ao vivo. Cuidado com esse copo aí. Vamos ver se vai rolar. Alô, obrigado. Vamos ver se vai rolar agora. Ei, tá me escutando? Nossa. E aqui? Azul. Falando no vermelho. Agora foi. Beleza. Ótimo, pessoal. Tamo de volta e desculpa pelos problemas técnicos, mas agora tudo certinho conosco. Só queria pegar um gancho aqui. O Davizinho falou sobre a questão do Milito, que tem uma baita culpa nessa final. Também acho, assim,
Insiste muito no Bernard, não dá, né? Numa final não dá para insistir num jogador que não entregou nada. Foram mais de 30 jogos, o cara não deu uma assistência, não fez um gol. Faltou muita, mas muita ousadia. Quer dizer, não falo nem ousadia, não. Mas sei lá, vontade de vencer. Acho que pode ter faltado uma ousadia também, sim. Mas não é porque eu não consigo nem considerar ousadia. O Atlético foi roubado. Um pênalti que não existiu. Não, teve o erro de pênalti. Um pênalti que não existiu, um pênalti que não foi dado pro Atlético. O Atlético vai ser campeão aqui hoje. Saímos todos elogiando. Não, mas o negócio é o seguinte. Não, é sério. Eu vou tocar ainda nesse ponto desse pênalti. Mas é sério. Mas é o seguinte. O futebol é feito de lances capitais. Eu não consigo nem chamar de ousadia isso, porque é basicamente vontade de vencer mesmo. O primeiro pênalti do Luiz Henrique foi pênalti. Não foi pênalti. Foi pênalti. Ele cai de costas pro gol. Que jogador que gera perigo pro gol de costas? Não, mas ele pênalti pula não é mostra perigo de gol. Ele mostra que ele põe o pé aonde o Everson estava posicionando e pula pra trás. Mas ele pula pra trás. Isso é por isso que ele não foi expulso, inclusive, o Everson. Não. Mas é interpretativo. Não, mas foi pênalti, isso aí é claro. E o lance do Davidson também, pela mesma forma, ele poderia ter dado pênalti. Não, interpretativo era também. Obrigação da pênalti ali. Ali foi muito escandaloso. O Atlético poderia ter sido campeão hoje e nós não estaríamos falando isso hoje. Mas enfim, eu vou chegar lá ainda. Mas no primeiro tempo, o Milito simplesmente parece que não quer vencer. Ele tem medo do time do Botafogo. Parece que ele continua com medo do time do Botafogo, mesmo com um a menos. E falta isso. Tem os erros de substituição também. Mas aí é uma coisa que eu tô falando desde o episódio 5, 3, 2, sei lá. O principal culpado de tudo isso... o principal de tudo isso é a diretoria. Se chama diretoria. O Atlético no segundo tempo teve 3 jogadores que não vão renovar em campo. Kardec, que simplesmente voltou a jogar bola. Voltou a ser escalado só contra o Flamengo. Só por causa do gol do Flamengo ele vem jogando. Porque ele não entrava antes. Aí entrou contra o Flamengo, fez um gol cagado. E aí voltou a entrar sempre nos 5, 10 minutos finais de todos os jogos. O Vargas, que é um jogador que eu particularmente acho que tem muita qualidade e tal, beleza. Mas ele tem que querer muito, né? Tem que querer, enfim, e mesmo sabendo dessas qualidades dele, não renovaria com ele jamais, porque é um cara que realmente não tem esse custo-benefício, igual o Renato, meu pai, ele falou. Em 2021, o Atlético foi o mesmo cenário, contra o Palmeiras, só não foi numa final, né? Mas foi numa semifinal. O Atlético faz o gol com o Vargas, e aí, 5 minutos depois, ele perde um gol cara a cara, o Atlético vai, toma um gol, é eliminado. Mesmo caso, né? Mesmo caso. Muito e parecido. o Mariano, né, que foi o melhor da partida, querendo ou não, mas também já não fica. Então, cara, você ter numa final 3 jogadores que não fazem mais parte do seu elenco, sim, isso não existe. Não existe mesmo. Falei aqui, o primeiro culpado para minha diretoria tem o Milito. Segundo, erros individuais, igual eu comentei, né? O erro ali do Lianco na marcação do primeiro gol, sim, o erro do Arana e do Everson no terceiro. Eu discordo, não foi erro do Lianco. Eu acho. Você não vira de costas num lance desse, não. E você não deixa um cara entrar tão fácil. Não, inteira. Isso é. O Lianco foi um dos que erraram. É vergonhoso. Eu tô brincando com o negócio do pênalti aqui, né? É óbvio que... Assim, se analisar friamente os 2 pênaltis... Eu quero chegar só no meu quarto fator, que pra mim é o VAR. Porque eu já falei aqui, Botafogo merecidíssimo, ser campeão, levantou com todos os méritos do mundo, time melhor, um elenco muito mais preparado, melhor treinado. Mas teve um lance que pra mim foi extremamente escandaloso, que foi o pênalti também no Davidson, que não foi dado. E eu achei muito estranho não ter ido pro VAR. Mas foi muito pênalti. Muito, muito, muito pênalti. E aí era um lance que o Atlético poderia ou não fazer também, óbvio, né? Mas se fizesse era um 2-2. E aí ou teríamos mais 45 minutos de prorrogação. 30, né? Como é que chama? Prorrogação é 30. Prorrogação é 30, né? 30, então mais 30 de prorrogação, 15. Poderíamos ter outros pênaltis. Enfim, teríamos mais jogo, né? E aí pra mim então são esses 4 fatores que culminaram, né, numa derrota do Atlético. E nenhum desses tira o mérito do Botafogo, igual a gente falou, que querendo ou não, era pra ganhar.
Não tem o que fazer, era o time para ganhar. Acho totalmente discutível a questão é legítima a discussão em relação ao pênalti e tal, os 2 pênaltis e tudo mais, mas, pô, gente, a gente é um pouquinho racional. Não. O Atlético não mereceu em nenhum momento ganhar esse jogo. Assim, o Atlético não fez uma partida assim. Se eu tinha comentado aqui do Cruzeiro, da final contra o Racing, que foi uma atuação, principalmente nos primeiros 15 minutos do Cruzeiro, que ele tomou 3 gols, foi vergonhoso. Cara, com todo respeito, mas assim, 90 minutos com um a mais... Não existe. E você não conseguir incomodar o seu adversário, incomodou, tipo assim, no abafa, no desespero, é tão vergonhoso quanto, assim. Eu acho que faltou realmente, assim, faltou estratégia, faltou um pouco de ousadia, sim, do Milito. Eu acho que tem toda a questão do elenco. A gente comentava sobre isso aqui desde o Campeonato Mineiro, né? Que algumas renovações não faziam sentido, que a lateral esquerda, por exemplo, era um ponto que poderia ser discutida, né? De o Arana eventualmente machucando a seleção, precisaria ter um cara também, e o Rubens, por mais que já tenha feito essa função algumas vezes, não é esse cara, entendeu? A lateral, a renovação de um cara já com 38, 9 anos, que é o Mariano, entendeu? Você... A improvisação do Batalha na zaga, que beleza, deu certo durante um tempo, mas não é o cara da posição, sabe? Assim, poderia ter sido feito um planejamento de elenco um pouco melhor. Se mostrou nessa reta final de competições, e eu incluo a Copa do Brasil nisso também, como o Atlético não tinha repertório para as situações que ele era colocado em xeque, né? Quando o Milito foi enfrentar um técnico que estava no sub-20 do Flamengo há 6 meses atrás, ele tomou um nó. E quando ele enfrenta um técnico que, beleza, tá badalado, aí tá na crista, né, o Arthur Jorge, tomou um baile tático também, com um a menos. Então, assim, cara, é muito vergonhoso mesmo, assim. Faltou ter um pouquinho mais de entendimento do que tava acontecendo no jogo, cara. Pô, nós estamos com um a mais, temos 90 minutos, tipo assim, vamos encurralar esses caras. Não existe você manter um time... Tira um zagueiro. 3 zagueiros, tira um zagueiro, 2 volantes de... Sabe, põe o Saravia aberto, ou põe o Alisson que seja, não precisa nem ser o Saravia. Põe o Alisson, que vai fazer aquele corredor ali também. Põe o Scarpa pra dentro. Põe o Scarpa pra participar mais do jogo. Você tá mais bravo que muito atleticano, cara. Não, porque foi realmente... atleticano. Porque realmente foi muito impactante, assim, cara. Muito impactante. Eu acho que eu nunca vi um time ser tão apático na final. Com um a mais, eu nunca vi. Foi muita apatia. É o que eu falei. Esse é um cenário que... quase ninguém vai ver mais. Nunca mais vai ver um trem desse. Seu time entrar com um a mais numa final. Eu fiquei pensando depois do jogo. Queria resumir o que foi o jogo do Atlético contra o Botafogo. Eu cheguei a 2 palavras. 2 palavras. Tá. Uma tem uma proporção muito grande, que é vergonha. Vergonhoso. Vergonha, pra mim, de um modo genérico, é a falta de um prato de comida na mesa, é uma criança na rua, né? Que não tem onde morar, que tá pedindo comida, tá pedindo dinheiro, isso é vergonhoso. Mas, relativizando pro futebol, né? Que é o nosso foco aqui, foi a maior vergonha que o Atlético já passou na sua história. Pior do que a eliminação pro Afogados da Engazeira lá. Pior. Foi um jogo vergonhoso, por todos os motivos. Pelo cenário de jogar com um a mais durante 90 minutos. Ter todas as condições, ter jogadores bons dentro de campo, decisivos como o Paulinho, como o Arana, como o Hulk, como o Scarpa. Ter um time com um bom goleiro, como tem o Everson. Ótimo. Foi vergonhoso. Foi a pior partida do Atlético, talvez da sua história. Porque é uma final de Libertadores, na outra que participou ganhou, então seria a segunda partida mais importante da história do clube, né? Já foi campeão brasileiro. Não tem tamanho, não tem dimensão a vergonha que o Atlético passou dentro de campo. O Atlético hoje é chacota no Brasil inteiro em função dessa derrota. Né? Perdeu pro Flamengo lá no Rio, na Copa do Brasil, perdeu de novo em casa, jogou mal, foi uma derrota. Passa. Mas essa não dá. Então, a primeira palavra que me veio à cabeça foi a vergonha que o Atlético, que os seus profissionais, os seus bons jogadores passaram, que toda a torcida do Atlético teve que engolir, né? Gozação, que faz parte do futebol, mas não nesse nível. Então foi, para mim, um momento... Tem partidas que o time perde, decisões que o time perde, que os jogadores vão falar assim, não, agora, né, vamos levantar a cabeça, partir para a próxima. Essa não.
Essa tem que ser colocada num quadro dentro da concentração do Atlético, do time lá, e todo jogo, toda partida, toda decisão, olhar para esse quadro e falar: nós não podemos fazer aquilo que aconteceu lá. De tão forte que foi. Não é um jogo para você eliminar da história, é um jogo para você aprender com ele todos os dias e crescer. Como eu sei que ninguém vai fazer isso lá dentro, bom, engolir isso aí, daqui a pouquinho ninguém mais lembra. Principalmente essa diretoria aí. Principalmente essa diretoria. Para eles foi um lucro de mais de 50 milhões fantástico. na temporada. Então, perderam 450 milhões para a próxima temporada. Os caras ganharam muito dinheiro essa temporada, para eles é o que tá valendo e boa. Já falaram que teve 2025 não vai ter reduzir, contratação, vai cortar, vai ser... o elenco é muito bom. Soltaram essa? A segunda palavra que eu consegui... Os caras são os... A segunda palavra que eu consegui pensar, além da vergonha máxima para um clube de futebol como foi essa, é incompetência. Total. É uma incompetência total. E aí você pode elencar a incompetência que vai da diretoria até os jogadores que estavam dentro do campo, né? Claro que os funcionários do clube não tem nada a ver com isso. Mas a incompetência da diretoria em montar esse elenco desse ano, né, que a gente várias vezes falou que era um bom time, mas um elenco fraco. Um elenco muito fraco. Apesar de ter bons nomes lá, os nomes não são ruins, mas fraquíssimos. Não, são 11 jogadores bacanas, bom time. Acabou. Você pega o banco do Atlético, é osso. Acabou. Então você tem uma incompetência total. E se houvesse um mínimo de brio na diretoria do Atlético, no nosso diretor de futebol, né, no Vitor, né, que tá correndo um risco muito grande de fazer o que ele está fazendo agora, que é manter o Milito. Se houvesse um mínimo de brio, chegaria no vestiário e já demitiria o Milito lá. Gosto do Milito, acho ele uma boa pessoa, as entrevistas são boas, me parece um cara bacana, um cara, né, parceiro, o grupo gosta dele, perfeito, como ser humano, irretocável para mim, nem o conheço para falar coisa diferente, né? Mas é o que deixou transparecer essa passagem dele. Mas a incompetência dele como técnico, com um jogador a mais, durante 90 minutos, mas um cara de não criar uma situação de jogo favorável ao time dele, de não tentar novas formações, de não promover mudanças dentro dos próprios 11 jogadores que estavam ali, foi latente. O Atlético passou o jogo inteiro balançando a bola de um lado para o outro, numa velocidade que parecia estava jogando com final de treino. Mineiro. Parecia jogo casado versus solteiros, com o pessoal de barriga de fora, aquela toquinho de bola ali. Era uma final de Libertadores. Uma intensidade que ele, como o responsável pelo grupo, deveria ter cobrado os jogadores já de cara, não é no intervalo, não, já de cara, depois da expulsão. E antes de entrar, uma intensidade como um jogo de decisão, não cobrou, passivo, sem nenhum tipo de mudança tática que prevalecesse um maior número de jogadores. É inadmissível um time profissional que se vê numa posição de um jogador a mais não ter uma estratégia para vencer a defesa adversária. Parece que uma linha de 5, uma linha de 4 acabou o jogo. Isso é uma vergonha. O Botafogo ainda deu chance para o Atlético fazer o gol com o Vargas e ele não fez, né? E nem eu culpo o Vargas, não. Acho que o Vargas até foi um dos que se destacou no jogo, né? Entrou bem, pô. Entrou bem, Mariano também entrou bem. O Mariano não deveria ter entrado. Mariano foi o melhor em campo, Quem deveria ter entrado era o Sarabia, ainda no primeiro tempo, no lugar do Lian, que já estava amarelado, para criar uma alternativa de linha de fundo pro Scarpa, que estava sozinho. Quem que passava na linha de fundo do Scarpa? Ninguém. O Lianco. Não, ele não passava. Não, ele passou uma ou duas vezes. Então, ele é um zagueiro, né, o cara é um zagueiro, ele não tem um cacuete. Então, assim, o Milito, infelizmente, errou em tudo. Ele não tem a menor condição de dirigir o Atlético nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que já não vale mais nada pro Atlético, já não vale mais nada, a não ser né? Nem isso talvez consiga, não, vale o cara não terminar a temporada com 15 jogos sem ganhar. Isso demite ele agora, tem o Atlético, tem o Lucas, né? Como é que ele chama? Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves, que é o do corpo interino, já do corpo do Atlético, né? Técnico, conhece o grupo, tem capacidade de gerar. Dispensa, ele não tem a menor condição de planejar o Atlético para o ano que vem. A pressão sobre ele vai ser absurda. A torcida do Atlético é uma torcida exigente, não vai permitir mais um tropeço dele. E outra, ele cumpriu um ciclo.
Ele teve o ciclo dele. Ele teve a oportunidade, ele teve jogadores, ele teve a estratégia de privilegiar Copas, ele teve um campeonato brasileiro longo para fazer, não conseguiu. Ele foi incompetente no Brasileiro, ele foi incompetente na Copa do Brasil, no jogo horroroso contra o Flamengo lá no Rio, ele foi incompetente na Libertadores. O mérito dele foram 2 ou 3 jogos contra Fluminense, contra River Plate. Eu não acho que a gente consegue dá pra chamar um cara de incompetente chegando numa Libertadores, numa Copa do Brasil. Eu não tô falando que ele é incompetente. Eu tô falando que ele foi incompetente. Ele foi. Ele não apresentou ao Atlético soluções faltou táticas, muita coisa. Soluções táticas. Os jogadores, muitos deles abaixo da média, mas muitos deles não sabiam o que fazer dentro do campo. Isso nitidamente é a falta de um comando técnico, é a falta de ter um grupo na mão, né? Ele tira o Scarpa, que é um dos 4 grandes jogadores do Atlético, numa bola parada podia decidir um jogo, para colocar um Bernard que não devia estar nem no banco em função do jogo que ele fez contra o Juventude. Nem no banco o Bernard devia estar, por qualidade técnica, não devia estar. Ele coloca um Kardec no lugar do Daverson, que não acrescenta absolutamente nada para fazer a mesma coisa. O Daverson é mais técnico que o Kardec hoje, é mais efetivo. Ele poderia ter causado, ele poderia ter disputado outro pênalti dentro da área que poderia ter sido. Em momento algum o Atlético jogando com o Hulk, com o Paulinho, com o Daverson, com o Vargas. O Atlético fez uma jogada de bola enfiada no meio para o pivô matar, pivôzão mesmo, de futsal, para cavar uma falta, que tem 2 bons batedores, Scarpa e Hulk. Hora nenhuma. Foi um time apático, um time sem estratégia, um time sem comando. Então foi vergonhoso o que o Atlético fez e foi incompetente em todas as áreas, Qual que é o risco que, só para completar meu raciocínio, qual que é o risco que o Vitor corre hoje? Ele mantendo o Milito, ele está sendo um porta-voz da diretoria, dos 4 R's. Só. Porque por uma decisão técnica, que ele é um diretor técnico de futebol, um diretor de futebol, avaliando desempenhos nas competições, desempenho dentro de campo, não existe outra saída, a não ser a demissão. Ele falou logo após o jogo que o trabalho do Milito é bom. Se o Vitor considera o trabalho do Milito bom, nem ele deveria estar lá. Ele também não tem competência, se ele acha... Eu sei que ele não acha isso, ele falou isso para a imprensa. Mas se ele, por algum motivo, no fundo da consciência dele, acha que o trabalho foi bom, ele também está fora. O Atlético não é um time com o que se propôs a fazer, com estádio novo, com investimento, com SAF, para fazer o que fez. Então, muitas coisas precisariam ser revistas. Infelizmente, não serão, porque hoje o clube tem dono. Os donos estão relativamente satisfeitos com o ano, ganharam muito dinheiro, né? A torcida vai ficar a ver navios. 2025 que será pior do que esse, porque o elenco não vai ser renovado, pelo visto, não vai haver competições, o Atlético não terá competições para colocar um time competitivo em campo, o que não justifica também. Sinceramente, hoje não justifica. O correto, eticamente falando da diretoria do Atlético, em respeito à torcida, seria pegar o investimento que eles ganharam esse ano e montar um belo time para o ano que vem para ganhar tudo que disputar. Tudo que disputar, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Mineiro. Fazer a tríplice coroa lá de novo, né? O triplete, como eles chamaram, não sei. Era o mínimo que você poderia. Mas isso não vai acontecer, a gente sabe que o clube pensa hoje no dinheiro e foi realmente um momento muito triste na história do Atlético. Para completar, muito triste a gente ter que falar sobre isso aqui. Passa aqui no chat rapidinho, para depois a gente retomar e finalizar essa nossa conversa. O Thiagão falando que é isso, Marcão, essa foi a top 1 mais clubista que eu já vi. A do Daverson eu acho que poderia marcar pênalti, mas o VAR fez o certo em não chamar, pois era lance de interpretação. Não é lance de interpretação, não. Chute na perna é pênalti. Isso é igual o lance do foi, mas foi nem Mandrake, porque o Daverson já sai pulando. O Daverson já sai pulando e ele cai de um jeito. O do Luiz Henrique também. Também acho. Eu não acho que é interpretativo. Assim, você derrubar um cara na área ali... Não, ele não derrubou. Aí tá o problema. O Everson não derrubou. Mas é interpretação. O Everson não derruba o Luiz Henrique. O Luiz Henrique entra de costas. Ele tá de costas pro Everson. A hora que ele percebe o contato, ele pula pra trás e cai por trás do Everson. Numa situação que ele não tinha a bola, numa situação...
Ele toca a bola, foi o que configurou o pênalti. Ele toca a bola primeiro, o Everson dá uma E aliás, não podemos deixar de citar um erro grosseiro do Arana. Jogador de seleção brasileiro. Deixar pro goleiro ali. Não, ele tinha. Não era só deixar a bola. Ele tinha o controle da posição do Luiz Henrique. Ele estava na frente do Luiz Henrique. Se ele se posiciona na frente do Luiz Henrique, o Luiz Henrique fizer a falta nele. Não chegaria. Muito mal. Então ele é um erro. Péssima parte do Arana. Um erro que. Ele vem jogando mal. Há muito tempo. Já tem muito tempo. Sinceramente, eu não sei como é que ele é. Bom, Arana... eu sei porque que ele é jogador de seleção, porque a seleção como um todo é aquilo que o Arana está fazendo hoje. Então. O Renato tá falando erro na marcação do Almada no início, teve isso também. O Almada, ele tem hora que ele fica até parado ali, meia hora ali. O Fausto Vera tá marcando, se eu não me engano, o Almada e ele sai. O Almada tem a entrada da área toda sozinho, até chegar no passe no Luiz Henrique, que deixa o Lianco lá sempre perdido. A bola vem pro meio da área, tinha uns 5 jogadores do Atlético olhando pra bola. Nenhum fez a marcação na área pro chute que deu o rebote. Sinceramente. Muitos erros, né? É até difícil apontar, por isso que eu falo, não foi só o erro do Lianco. Não, realmente. O Thiago falando que acho que o Daverson pôs o lance, falou que fez cena no impacto do lance. No lance, né? Acho que ele quis dizer pós ali. Acho que o Daverson pós o lance falou que fez cena no impacto. Tipo assim, valorizou a jogada. Valorizar, não, mas isso com certeza. É porque ele faz isso, né? Valorizou muito, isso com certeza. Talvez isso tenha... Ele faz isso, né? Isso influencia, tá? Como árbitro e interpreta. Ainda mais o Daverson, inclusive. O cara vê o Daverson sofrendo a falta e você fala assim, é ele ali. Então, o Thiagão falando que baita final do Mariano, por sinal, um dos poucos conscientes, criou as melhores oportunidades ali pela lateral, isso é verdade. Atlético se preparou um mês para defender e atacar as costas da zaga do Botafogo. Com 30 segundos, tudo mudou e virou o jogo preferido do Botafogo. Não sei se era o jogo preferido, né? O Botafogo com certeza preferia jogar com a 11, bola, né? Se ele tivesse os 11, ele teria muito mais certeza, a bola, né? Com certeza. E poderia... aí é tudo especulação, né? Poderia ser um jogo interessante pro Atlético, né? Talvez explorar mais contra-ataque. Estatística do jogo. O Atlético ficou exatos 80% do tempo com a bola. Loucura isso, né? O Botafogo, 20%. Um time que fica 20% com a bola no pé fez 3 gols no Atlético. 3 gols com um a menos é loucura. 3 gols com um a menos, com 20% do tempo com a bola no pé fez 3 gols. Mesmo. Você viu o tamanho do vexame que foi esse jogo do Atlético? O tamanho do vexame. Assim, eu concordo quando você fala em relação a vexame, foi uma vergonha, foi um jogo que não é pra ser esquecido, igual você falou, não pode. Pra o elenco inteiro parar, ver aquilo ali todos os dias e falar assim, nós erramos nisso. Claro. E fazer uma lista absurda, porque foram vários erros. Mas aí pegando agora um pouco sobre Gabriel Milito, que é o que a gente tava falando. Reconheço todos os erros dele, principalmente nessa final. Achei que boa parte ele leva culpa, mas eu, mais uma vez, não manteria ele, assim como o Diniz, mantenho. Rafa, se você fizer uma projeção do trabalho do Milito pro ano que vem. Mas então, peraí, deixa eu falar aqui, ó. É o seguinte, o Atlético, um time que chega em 2 finais, independente da forma que chega, e considerando Libertadores, que é a maior competição da América do Sul, e Copa do Brasil, é um time que tem uma certa força, querendo ou não. Então, esses 2 pontos. O Atlético chega em 2 finais de 2 mata-matas. No Brasileiro, faz um Brasileiro pífio, ok. Principalmente se a gente pega esse finalzinho dele, mas também quando o Atlético sofre com 50 desfalques, né? E aí que a gente pega, que é meu grande ponto, né? Como o principal culpado entra, que é a diretoria. O Atlético no início do campeonato faz um campeonato ok, um início ok, tá lá em cima, como normal, e aí sofre ali com lesões, jogadores saindo para a seleção brasileira, e aí começa o elenco que foi mal feito, mal planejado e com uma economia porca, né? Lateral esquerdo. Tivemos o Rubens machucado, Arana na seleção e não tinha lateral esquerdo. E a diretoria fazendo vista grossa. Jogadores ali que, por exemplo, eram titular. O Rômulo, que é até um bom zagueiro, sumiu, né? Nunca mais jogou, nunca mais entrou, sabe? Então, o Atlético ali teve pelo menos 10 partidas jogadas no lixo, que destrói também um Brasileirão de qualquer um, né? Aí a gente pega, por exemplo, você tem um jogador que é o Paulinho. Paulinho,
assim, só falou agora pra imprensa, né? Mas o Paulinho tá com essa dor. Quer dizer, já tem mais tempo que a gente já sabe, né? Já sabia disso, já tem mais ele já tempo. tinha assumido, ele sabia da dor, ele São falou, tá doendo, são pelo menos mas 3, tá dando 4 pra ajudar. meses. Ele jogou. Eu não vou colocar aqui a Teve culpa... uma queda de rendimento absurda Sim, depois mas não podemos disso. colocar a culpa em um jogador. O Paulinho não é o responsável por isso. É isso que é meu ponto. Você Nem o precisar Scarpa de nem o sacrificar... Hulk é. É por isso que eu falo, é por isso que eu volto a defender. Você tá defendendo o Milito como permanência. Mas você precisa Milito não sacrificar um teve jogador capacidade. do quilate do Paulinho, por exemplo, pra julgar... Cara, você vai precisar de julgar e não interessa o que vai acontecer. Agravou, tá aí, agora vai precisar de fazer cirurgia. Mas ele foi mais poupado. 6 meses. Ele foi poupado no Campeonato Brasileiro. Praticamente não jogou o Campeonato Brasileiro. Não, no só nesse segundo finalzinho semestre. que ele não jogou. Não, que Foi, isso. O último jogo do Paulinho no Campeonato Tanto que Brasileiro. jogou o último. Ele Teve que jogar os tudo dois bem. últimos. O último ele jogou, mas Os 3 ele últimos, sei lá. ficou umas 6 ou 7 rodadas fora do Campeonato Brasileiro. Na fase de mata-mata ali, de classificação, Copa do Brasil. Copa do Brasil, Libertadores. Ele ficou muitos jogos fora do Campeonato Brasileiro. Foi 4, 5 no máximo, Não, estourando. eu quero dizer, isso não é motivo. Isso não é motivo. Ele tem um problema dele lá. Se ele entrou em campo é porque ele se sentiu apto a entrar. Porque se ele tivesse machucado, ele não jogaria. Então, eu valorizo o esforço que ele fez. Mas tem que se valorizar. o ponto que eu quero chegar é: o técnico não foi capaz de extrair de bons jogadores. O Scarpa é um muito bom jogador, o Hulk é muito bom jogador, o Paulinho é muito bom jogador, o Arana é bom jogador, apesar da fase ruim, é um bom jogador. Você tem ali uma série de decisões erradas do técnico. Nós perdemos um excelente meio-campo, que era o Batalha, para colocar na zaga. Por que essa inversão? Falta de planejamento. Né? Falta de planejamento. Né? Falta de Aí o planejamento. planejamento é... Diretoria? Sim. Não é só da diretoria. O técnico optou. Nós tínhamos zagueiro lá. Chegou o Lianco Mas você vai no botar meio o do... Bruno Fux Não, ou o Igor Rabelo? Você tinha o Bruno Fux, você tinha o Rabelo, Lianco, o Lemos. o Júnior Alonso. O Lianco chega no final, Olha, chega no meio da temporada, se né? você Não monta chega uma no início, zaga, né? se você monta uma zaga, que até se firmou no final do campeonato, né? O Lianco acabou se firmando como titular. Lianco e Júnior Alonso, com o Sarabia e com o Arana, uma linha defensiva com esses quatro, não é uma linha defensiva ruim. Não Qual acho. time no Brasil que tem uma linha defensiva desse quilate? Não tem. Tem alguns. Tudo bem. Assim, você pega times menores. Tem alguns. O Melhores, né, Criciúma no da caso. vida, né? Você pega times que estão disputando lá embaixo, o Red Bull Bragantino. Não tem uma linha como essa. Não é uma linha se jogar fora. Não. Você perde o Batalha com Mas é um Alonso também, mas um excelente cabeça de área, marcador, destruidor, que poderia ajudar na defensiva, numa linha de 5, e que poderia ser um jogador mais avançado, como ele jogou o ano passado no Atlético, que foi muito bem. Você tem um jogador como o Sarabia, que tá num bom momento. Sumiu, né? Isso foi muito Numa estranho final, mesmo. que ele tinha que ter um jogador mais agudo. Ele me põe o Mariano, que não vinha jogando. Mas deu certo. Né? Apesar da boa partida que o Mariano fez contra o Juventude, decisão errada. E contra o Botafogo. Ele né? coloca um Bernard, que eu vi hoje tem contrato até 2027. O Bernard. Com esse futebol do Bernard, gente, com esse futebol do Bernard, não dá pra ele chegar em 2025 em janeiro. Ele não tem condição de jogar. Não só no Atlético, mas em qualquer nenhum time do Brasil ele desempenha desse jeito que tá jogando. Que desempenho. Eu Não, acho não que... dá. eu São acho decisões que erradas que o técnico referendou. Agora, se foi em posição de diretoria, se não foi, isso a gente não sabe. Agora, o técnico não conseguiu criar, em momento algum, um estilo diferente daquele que se propôs no início, que era jogo aberto com Arana e com Scarpa, inversão de lado, que naquele momento funcionou, os times adversários aprenderam a marcar isso, acabou. Mas não se viu mais nada. Mas você não acha que se tivesse tido um planejamento melhor de diretoria, que desse mais condições em termos de peça pro Milito, ele não conseguiria montar um time diferente? Principalmente para suprir os desfalques que aconteceram ao longo da temporada. Poderia Poderia claro acontecer. Poderia. Então eu acho que isso tem Mas o Atlético não foi o único time que sofreu com desfalques das Copas. Nas datas FIFAs, né, com lesões. Não foi. O Flamengo perdeu. Teve uma época que não tinha Cebolinha. Né? Mas não tinha Cebolinha, não tinha Bruno Henrique, não tinha Pedro, que era o artilheiro do Brasil. Perdeu jogadores ali. Sim. O Arrascaeta estava machucado um período também do ano. Não, e inclusive. Então, assim, o Flamengo está terminando campeão da Copa do Brasil. Mas foi criticado com o Tite por causa disso. Porque o Tite, com o elenco que ele tinha, ele não conseguia jogar. Aí o Tite reclamava dos desfalques, a diretoria.
a torcida e a mídia falam assim, pô, mas você tem um elenco estrelado, mesmo com os desfalques, você não consegue fazer esse time jogar. Sim, mas no caso do Flamengo, eu não quero tirar o mérito do Felipe Luiz, mas no caso do Flamengo fica muito claro que o grupo não queria o Tite. O grupo não queria o Tite. A hora que o Tite sai, no jogo seguinte da ausência do Tite, e aí não quero tirar o mérito do Felipe Luiz, não, que tem se mostrado um bom técnico, o Flamengo voou. No segundo jogo... Sabe, no segundo jogo, no primeiro jogo, seu Tite. O elenco não tá querendo, então, eu não sei, agora, não tô lá dentro pra eu saber. não sei se o elenco do Atlético não comprou a ideia do Milito, ou não gosta do Milito, ou queria tirar o Milito, não sei. Isso me parece que não. Me parece que não. Agora, que é um time lento, que é um time devagar, sem pegada, sem propósito, né, isso aí ficou muito claro, muito evidente. Eu enxergo de uma forma, que é o seguinte... Eu falei no programa anterior aqui que eu não sou a favor de demissão de técnico, eu não gosto disso. Eu acho que essa cultura que tem no futebol brasileiro do resultado ser o balizador de tudo, eu não gosto disso. Apesar de tem casos e casos, né? Eu acho que o Milito é um técnico promissor, eu acho que ele tem um estilo de jogo interessante, ele tem ideias de jogo interessante. Só que realmente, para você manter o Milito para um projeto pro ano que vem, lembrando que ele não pegou o início da temporada, né? Ele pegou Teve tempo suficiente, né? Não, claro, mas ele pegou É diferente você pegar um péssimo início de ano que entregado por um Filipão do que você fazer uma pré-temporada. Você fazer uma pré-temporada, você vai estar lá treinando, no início de temporada com o grupo e tal, tentando implementar a sua ideia de jogo antes do campeonato, antes da temporada começar com o pau quebrando mesmo. Quando você já tem que implementar a sua ideia de jogo, já com competição, com jogo decisivo o tempo inteiro, é muito mais difícil. Que é o que aconteceu com o Diniz, por exemplo. Com todas as falhas que o Diniz teve no Cruzeiro, tá jogando mal, não tiro a crítica. Então, acho que assim, eu não demitiria o Milito pelo potencial que eu acho que ele tem enquanto técnico. Agora, a diretoria vai bancar um elenco com qualidade pra ele? Porque assim... Ele demonstrou, a questão toda, ele demonstrou esse potencial? Não, ele demonstrou... Ninguém chegou na final, ele demonstrou em jogos pontuais. Sem potencial. Eu acho que ele demonstrou em alguns... Eu não acho que o trabalho dele seja bom, não. Muito pelo contrário, eu acho que o Atlético fez... Até nos próprios mata-matas, o Atlético fez alguns bons jogos. A volta contra o Vasco na Copa do Brasil é um jogo ruim. É porque o Hulk faz um golaço de fora da área e classifica. Não fosse o Hulk ali, o Atlético estava fora da final. O Atlético estava perdendo pro Vasco e tomando pressão pro Vasco. Não fez grandes jogos assim, tanto no mata-mata. Fez alguns muito bons jogos. Só que esses bons jogos, Fluminense e River Plate, por exemplo, e também um jogo de muita consistência contra o São Paulo, é verdade, deu uma... Pô, o time realmente tá competitivo pra caramba. O Campeonato Brasileiro já foi dito assim, o quanto o time tá muito abaixo, jogando muito mal. Só que aquela coisa... Não é justificável apenas as lesões e os desfalques. Mas ele tem que ter um elenco que dê essas alternativas para quando isso acontecer. Isso é responsabilidade de quem? Da diretoria. Então, se você sabe que você tem um lateral esquerdo com potencial de seleção e o outro que se machuca muito e que é um meia improvisado, a diretoria tinha que ter pensado nisso. Aí você tem... Aí você pensa o quanto que isso deve mexer no elenco. Você tem 2 laterais direitos de ofício, você improvisa um zagueiro. Você tem 4, 5 opções de zagueiro, você improvisa um volante. Tipo assim, você tem um ponta, que é um menino de base, beleza, mas você improvisa um meia por ali. Um meia de criação, perfeito, que é criativo pelo meio pra fazer recomposição ao lado do zagueiro. Ele entra com 4 atacantes. Scarpa, Daverson, Hulk, Paulinho. Porque quem deveria entrar, o armador que deveria entrar, um camisa 10, que deveria ser o Bernard, não joga nada. Ou o Scarpa, né? O Scarpa até, quando ele veio para o Atlético, ele tentou jogar naquela posição e não se adaptou. É porque realmente para você encaixar... Ele já passou por ali. 4, né? Para você encaixar Hulk, Paulinho e Daverson, o Scarpa realmente ele vai ser sacrificado. O nome que tinha que assumir aquela posição era o Bernard. Sim. Ele veio para o Atlético para fazer isso, que era como ele estava jogando lá na Europa. A gente comentou isso aqui quando ele veio logo para o Atlético. Jogando por dentro, né? Jogando por dentro, porque ele não tem mais a velocidade... Dentro, né? Ele não tem mais a velocidade de ponta, como ele jogava, né, na primeira passagem dele no Atlético. Ele tinha 20 anos. Que foi campeão da Libertadores, tinha 20 anos, e botar a bola e sumia. Não tem mais capacidade. Então, assim, se você pegar a escalação contra o Juventude, aquele time todo reserva, né, não é um time que deveria perder para o Juventude. Não deveria. Todo o respeito que eu tenho, né, o Lucas está lá fazendo um bom trabalho, mas é um time competitivo para ganhar o jogo. Ou pelo menos para tirar um empate. Ele não conseguiu.
Ele não conseguiu. A estratégia dele, muitas vezes... Se vocês... Eu vou pegar num ponto aqui que a gente comentou isso há uns 5 ou 6 meses atrás. Por que o Filipão foi embora do Atlético? Porque no final dos jogos, o que ele fazia? Ele era a tática Allan Kardec. Tiravam o atacante, botavam o Allan Kardec e bola na área pro Kardec. Ou botava o Alisson, né? Pra... O que o Milito está fazendo no Atlético nesse exato momento? O time do tática Milito... Filipão. Não, o time do Milito é o time de posse de bola, não é nem de lançamento direto. Quando ele tira o Davidson... Só que é um time sem objetividade, isso é beleza, esse que é o problema. Quando ele tira o Davidson, quando ele tira o Scarpa, coloca o Hulk na direita e coloca o Kardec na área, só tem uma tática que ele vai fazer. É bola lançada na área. Bola lançada na área. E que fez pouco, né? Nós estamos pouco ainda nesse jogo. Nós estamos com um técnico, o Atlético tem um técnico hoje que está fazendo exatamente a mesma coisa que o último técnico foi demitido. Ah, não. Mas a gente tá resumindo prática, isso em 3, 4 jogos. Não, mas eu só falando 3, 4 jogos fundamentais pro ano do time. Um jogo fundamental. 2, a Copa do Brasil, 3. Copa do Brasil também, Copa do Brasil ida e volta. São Copa 3 jogos significantes. Que o time foi muito abaixo e que ele usou essa tática. E manteve o Kardec porque ele ainda deu sorte de fazer um gol lá no Rio. Ainda uma bola sobrou na área, ele bateu virando e fez um gol. Isso do Kardec ficar aparecendo realmente é absurdo. O que eu quero dizer é, o técnico, com um grupo que tem, limitado, um elenco que é limitado, a gente sabe disso, já falamos milhões de vezes aqui, ele tinha a obrigação... Mas não tem quem botar no ataque, esse é um ponto, né? Não tem outra pessoa pra botar no ataque. Não tem, mas ele não tem ali um menino da base que ele não quis promover. Ele não cria alternativas, não é só... Eu acho que um técnico, ele não atua só na troca de jogadores. Um técnico atua na troca do modo do time jogar. Principalmente. Tem alguém, será? Não, ele podia mudar a forma. Tem, melhor que o Kardec, ele podia mudar a forma do time jogar. Ele podia mudar. Se ele faz a mudança, se ele faz a mudança dos 3 zagueiros para a formação de 4 na base, ali com o Saravia avançando mais, ele estava com um meio-campo a mais. Ele estava com o Alan Franco e o Fausto Vera. Um desses meio-campos podia fazer a cobertura do lateral que avançava. Ele manteria ali os 3 atrás, isso permitindo avanço de Arana e avanço do Saravia. Ele muda a estrutura do time, ele muda. Mas beleza, monta o resto do time aí. Tem a linha de 4 e o resto. O que você imagina? Nem faria outra mexida. Nem faria outra mexida. Não tô falando pro jogo do Botafogo, não. Vamos imaginar que ao longo da temporada ele poderia ter testado a formação com uma linha de 4 atrás. 2 laterais eu fiz, 2 zagueiros eu fiz. Como é que é o resto do time? Imaginando. A mesma coisa. Mesma coisa. Não tem como, né? Porque... Mesma coisa, ele tiraria um terceiro zagueiro e colocaria um lateral. Você muda a distribuição. Do meio para frente, você continua com dois meio-campos. 2 volantes. 2 volantes. Você teria mais 4 atacantes na frente, né? E aí que eu sinto a falta desse jogador, que é o Bernard, de fazer a armação. O Atlético não tem um armador, como tem o Cruzeiro, por exemplo, o Matheus Pereira. O Atlético não tem esse cara que pega a bola e faz a ligação. O que o Bernard faz, ele faz pela metade e ao contrário. Porque quando ele recebe a bola na intermediária para ele armar, ele para e volta a bola para a defesa. Ele não consegue dar um passe de penetração, ele não consegue fazer uma jogada de intensidade, então ele não é efetivo. Certo. Por isso que ele entrou com o Davidson, com os 4 lá na frente. Beleza, mas vamos lá. Eu não tô nem falando desse jogo do Botafogo. Você monta um time com 4 atrás, aí você põe os 2 volantes. Quem joga aberto na direita? Eventualmente. Quem seria o meia-direita? Eu tô muito com o jogo na verdade, assim, até eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu tô muito com o jogo. Como é que seria a montagem? Eu tô muito com o jogo de sábado na cabeça. Porque o jogo de sábado, nitidamente, com a formação que ele manteve até no intervalo, depois ele desfez, colocando o Mariano, que eu acho que ele, apesar de ter jogado bem, foi um dos melhores jogadores do Atlético, não deveria ter sido ele a entrar, era o Saravia, por ser mais agudo, por proporcionar uma passagem para o Scarpa e criar oportunidade ali para bola de linha de fundo, abrindo mesmo o campo para criar os espaços que o Atlético precisava. Naquela situação, com um a mais, não dava nem para pensar. Era na hora. Talvez até com 5 minutos de jogo ele já... Opa, vamos fazer uma na hora da expulsão era trocar. Na hora da expulsão, troca, tira, coloca outra ali, vamos montar o time de uma outra forma. O Milito veio a público dizer que o Atlético, eles não esperavam
um jogo daquela forma. Pô, pelo amor de Deus. Não, o que ele queria? Que o juiz usasse 3 do Botafogo pra ganhar o jogo? Isso tudo a gente tá de acordo. Agora, é claro, a gente comentou bastante da final. A gente tá de acordo que faltou repertório num campeonato longo, né? Essa formação, ela é capenga do Atlético. O Atlético não tem um velocista. Né? Então, exato. O que eu tô querendo dizer é isso, que assim, o Milito tem culpa, tem a responsabilidade dele, a temporada é abaixo, o Campeonato Brasileiro foi patético do Atlético. Só que também, para que tenha essas alternativas de formações, a diretoria tem que dar um elenco para ele que seja compatível com aquilo que ele possa variar. Então vamos supor que eventualmente ele mudasse ao longo da temporada, tivesse mudado a temporada, tirando um zagueiro, botando um lateral. Cara, você tem jogadores do Atlético que são muito específicos, que rendem características muito específicas. Se você tira um zagueiro, por exemplo, e põe um Saravia, faz uma linha de 4, 2 volantes e os 4 caras lá na frente que a gente tá acostumado. Alguém teria que, teoricamente, ficar um pouco mais aberto para um lado, aberto para o outro. O Paulinho, se você tira ele um pouco de perto do Hulk, ele já não rende tanto. O Hulk já não é esse cara que fica mais aberto. Ele tem que ficar mais por dentro. O Scarpa, ele pode fazer o meio, pode fazer aberto, mas ele é melhor por dentro. Alguém tem que ficar aberto. Quem vai ser? Vai ser só o Saravia o tempo todo lá? Não. Não dá. Teria que ter um ponta, digamos assim. O Alisson era um menino que poderia ter sido trabalhado para isso. Mas aí você vai tirar quem? Pra entrar o Alisson. O que eu quero dizer é o Hulk seguinte, funciona muito por dentro com o Paulinho. O que eu quero dizer... Então, pra eles dois se encaixarem por dentro, tem que ter alguém aberto. Normalmente é o Scarpa, normalmente o que eu quero dizer, Davi, então, assim, que faltou elenco. O elenco, não é que faltou elenco. Eu acho que o elenco foi mal aproveitado. Essa é mais uma crítica ao Milito, foi mal aproveitado. Existem jogadores... Todos eles, todos. O Arana, o Scarpa vem sendo mal aproveitado. O Hulk vem sendo mal aproveitado. O Hulk mudou a característica dele nos últimos anos. No último ano e meio pra cá, o Hulk já não é mais aquele jogador que pega a bola e arrasta a defesa. Ele já não tem mais essa condição física. Por incrível, ele é muito forte ainda, mas ele perdeu essa característica. Há quanto tempo você não vê o Hulk pegando uma bola no meio campo e levando 2, 3 como ele levava antes? Já não é já mais não leva. As batidas dele também já não estão tão constantes como ele fazia antes. Ele mudou a característica. Ele não tem um centroavante, um 9. O Davidson, gente, com todo respeito que tem o Davidson, eu acho um bom jogador. Ele era reserva do Cuiabá há pouco tempo. Não é a solução. Mas ele era reserva porque tinha uma briga tudo interna. Bem, mas ele estava no Cuiabá, poxa. Me ajuda, um clube que está na 2ª divisão agora. Então não era uma solução também. Eu não quero dizer... Mas aí não foi contratação do Milito, né? Não, foi, ué. Não. Foi, claro que foi. Não, foi, ué. A diretoria fala assim, vou dar 4... Eu tenho 4 milhões aqui, 4 milhões de reais. O técnico fala, não traz ou não traz. Então, mas é isso ou vai trazer quem? O que eu quero dizer é o seguinte, o elenco não é forte, o elenco não é um excelente elenco, tá? O elenco é fraco. E o que tem, o técnico não conseguiu tirar nada dele. Nada dele. A grande verdade Tirou em momentos pontuais, né? Tirou em momentos pontuais. E aí é questionável se foi mérito do técnico ou se foi mérito dos jogadores que estavam em campo, que estavam num dia bom e encaixou. Ou até com o próprio adversário, que o adversário... Dá pra ver. No caso do jogo contra o Fluminense, o jogo do Fluminense foi um jogo maravilhoso de assistir. Não precisa nem ir aí. O 3-0 que o Atlético faz no Cruzeiro, no início do Campeonato Brasileiro, dá pra ver muito que aquilo ali é... tática do Milito mesmo. Numa ideia que começou com amplitude de campo. Sim. Que pegou o Cruzeiro de surpresa. Ninguém esperava aquilo. Ali ele tem mérito. Sim. Qual que é a falta? Qual que é o problema do Milito? Depois daquilo ele não apresentou mais nada. Os times adversários entenderam. Isso eu concordo. O Atlético... Porque ele não tem opção pra fazer isso. E o que me chama a atenção, o Atlético esse ano foi o time que mais ficou com a bola no pé. Mais no Campeonato Brasileiro e nas Copas. As Copas eu não tenho estatística, mas no Campeonato Brasileiro com certeza foi um dos 3 ou 4 com mais posse de bola tem. Um time que se propõe a ficar com a bola tem que saber o que faz com ela. Tem que ter alternativas. Porque hoje é prática no futebol, o Lucas falou isso com a gente aqui várias vezes. Time de sem a bola, 2 linhas de 4. Ou uma linha de 5, a linha de 4. Então, no caso do Botafogo com 1 a menos, acabou não fazendo tanta diferença, porque recuou a linha ali embaixo, perdeu o poder ofensivo, mas defensivamente o Botafogo estava montado. Se o Atlético é um time que tinha proposta de ter a posse de bola o tempo inteiro, na maioria das partidas, ele teria que ter alternativas de triangulação pelo lado, de bola enfiada, um jogo mais vistoso para essa situação.
Ou então entrega a bola para o adversário e vamos só no contra-ataque, que também não conseguiu fazer. Então eu vejo muita limitação dele, mas o pior, independente da limitação dele, eu não vejo clima pro Milito ano que vem desenvolver um trabalho. Por quê? Mesmo que ele vá bem nas competições, a hora que chegar na final, a carga do outro ano vem. Desconfiança, né? É desconfiança. Assim, eu acho que não tem. Eu acho que ele teve um ciclo. Eu acho que está na hora certa do Atlético começar, antes da pré-temporada, um novo técnico, de preferência desde já, para que já faça as mudanças pontuais no elenco, de acordo com o técnico que vai achar. Traga um bom técnico, até lá de fora, do Portugal, tá, viu, um celeiro de bons técnicos. Abra a mão do bolso, traz um técnico, o Carvalhal, por exemplo. Não vai. Então, cara, então a torcida do Atlético, nesse momento, tem que se contentar com o que tem e dias sombrios virão. Não. Por quê? Botafogo tá numa ascendente, com dinheiro no bolso, vai montar um time mais forte pro ano que vem. Flamengo nem precisa falar. Palmeiras nem precisa falar. Inter já tem um bom elenco, vai vir forte. São Paulo tá vindo forte. Não. O Corinthians, se entrar na Libertadores, vai vir O forte. próprio Cruzeiro. Você tem... Vai vir com contratação. Você Cruzeiro tem vai ter aí um elenco forte, sem contar Fortaleza, Bahia, que estão investindo e estão com uma estrutura muito boa. O que significa o seguinte, o ano que vem, e aí vale para o Cruzeiro também, ano que vem, para o Cruzeiro e Atlético, é um ano de meio de tabela para baixo. Campeonato Brasileiro, meio de tabela para baixo. Do Cruzeiro Se continuar com essa estrutura, se continuar com esse perfil de elenco, com esse perfil com esse treinador. Eu coloco o Cruzeiro meio de tabela. Hoje eu coloco o Cruzeiro assim, porque a gente ainda não sabe com quem que o Cruzeiro vai fechar de reforço. Dependendo do Cruzeiro sair de reforço, se fortalece, tá na briga. Mas se o Pedrinho não trouxer, né, ali, a gente já falou isso aqui em episódios passados, zagueiro, né, um meio campo forte e um atacante definidor, um Gabigol da vida que seja, né, um cara que tem ali o adversário entre, tem um cara ali, né, acho que fica no meio do caminho também. Então o Atlético tem que se pensar muito bem, muito com calma agora nesse final de ano, porque a chance de amargar um meio de tabela para baixo para disputar realmente rebaixamento é grande. Pra gente fazer um levantamento ainda de 2025, a gente tem que ver como é que vai ser realmente essa janela. Passar rapidinho aqui no Fontana dando boa noite.